Com o método 33, 3 passos, 3 documentos, a sua advocacia faturará, com total segurança, os maiores honorários com a regularização de imóvel. Sejam muito bem-vindas, queridas alunas, sejam muito bem-vindos, queridos alunos, a mais uma lição prática. E hoje, a lição que te fará regularizar qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil com total segurança e certeza do caminho correto para você dobrar o patrimônio do cliente e faturar os maiores honorários da advocacia. Vamos lá? Vamos relembrar algum ponto. Diga matrícula no nome do cliente. Qual o trabalho final de você, querido advogado, querida advogada, na regularização de imóveis? Colocar o nome do cliente na matrícula. Isso mesmo, ouvi você falar isso aqui para mim. Tanto que o artigo 1245 do Código Civil, assim reza, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Em outras palavras, o artigo 1245 do Código Civil está assim dizendo para nós, só é proprietário de imóvel no Brasil, fala assim, quem tem o nome na matrícula. Então eu pergunto agora e você me responde, quem é proprietário de um imóvel no Brasil? Isso, eu ouvi você responder aqui, parabéns, você aprende muito rápido. Só é proprietário de um imóvel aquele que possui o nome na matrícula. Pois é, querido aluno, querida aluna, se o trabalho final da regularização de qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil é muitas vezes criar esse documento chamado matrícula e colocar o nome do cliente, é impossível, eu vou repetir essa palavra, é impossível você descobrir, você ter segurança de como irá colocar o nome do cliente nesse documento, sem você cumprir esse primeiro passo e pegar o primeiro documento. Lembra? São 3 passos, 3 documentos, método 33. E qual que é o primeiro passo? Responda. Ir até o cartório de registro de imóveis. Vamos lá então, querido aluno, querida aluna. Qual que é o primeiro passo para regularizar qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil? É ir até o cartório de registro de imóveis competente. Professor Socorro, aqui na minha cidade nós temos 10 cartórios de registro de imóveis. Qual dos 10 que eu vou? Querido aluno, querida aluna, pega o bairro que está o imóvel que você vai regularizar. Procure no site do Tribunal de Justiça. Se o site do Tribunal de Justiça não informar no serviço extrajudicial qual cartório compete àquele bairro, pegue qualquer um dos cartórios aí dos 10 que tem na sua cidade, compareça lá e fale assim, olha, o cartório no bairro Ayrton Senna a casa no bairro Ayrton Senna pertence a qual cartório? Eles vão dizer, a casa no bairro Ayrton Senna pertence ao 2º ofício de registro de imóveis. Pronto, você já descobriu o cartório. Você vai até o cartório, professor, o que eu vou pedir no cartório? Querido aluno, querida aluna, você vai pedir no cartório cópia da matrícula daquele imóvel ou cópia da transcrição daquele imóvel, tá? Cópia da matrícula ou da transcrição daquele imóvel atualizada, para você saber se aquele imóvel possui matrícula, possui transcrição. Mas, professor, ou mandar um estagiário? Professor, eu posso contratar um despachante imobiliário? Qualquer pessoa pode ir até o cartório de registro de imóveis e pedir cópia de matrícula de imóvel? Exato, querido aluno, artigo 17 da Lei de Registros Públicos, a famosa Lei 6.015 de 1973, que assim reza, artigo 17, qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. Em outras palavras, qualquer pessoa pode ter acesso à matrícula dos imóveis nos cartórios de registro de imóveis. Professor, é o seguinte, tem um outro problema. Eu não sei o número da matrícula lá para pedir. Professor, eu posso chegar no cartório de registro de imóveis e dizer assim, ó, eu quero saber se o imóvel na rua
Nelson Piquet, número 1, bairro Ayrton Senna, possui matrícula ou transcrição? Eu posso, professor, levar o endereço do imóvel para descobrir se o imóvel possui matrícula ou transcrição? Querido aluno, a resposta é sim. Professor, aqui na minha comarca, o oficial do registro de imóveis disse para mim que com o endereço ele não vai me dar certidão nenhuma. Você vai falar para ele, vixe, temos um problema. E o cartório vai falar, qual o problema se eu não vou te dar certidão nenhuma? E você vai dizer a ele, não é um problema, é um desafio. Qual o desafio? É que você, não me dando certidão através do endereço, ao que me parece, há um descumprimento também da Lei de Registro Público, expressamente no artigo 179 da Lei 6.015, de 1973. Vou repetir, artigo 179, que determina que todo cartório de registro de imóveis tem que ter um tal de livro número 4, que se chama indicador real. E esse indicador real é o repositório de todos os imóveis que figurem nos demais livros, então nas matrículas, devendo conter sua identificação, referência aos números de ordem dos outros livros e anotações necessárias. Então, e esse livro indicador real, a função dele é auxiliar a consulta. Ele é um livro índice ou de fichas pelas ruas, quando se tratar de imóveis urbanos. Então, esse livro existe justamente para que o cartório possa localizar a matrícula de um imóvel simplesmente pelo endereço do imóvel. Então, é sim previsível e possível, pela legislação do registro público, que o cartório forneça o primeiro passo e a primeira certidão que você tem que ter em mãos, se utilizando somente do endereço físico do imóvel. Vamos sintetizar. Qual que é o primeiro passo? Fala, ir até o cartório de imóveis. Qual que é o primeiro passo? Ir até o cartório de registro de imóveis. Qual que é o primeiro documento? Pegar a certidão atualizada da matrícula, ou a certidão atualizada da transcrição, ou uma certidão do próprio cartório de registro de imóveis, que aquele imóvel não possui nem matrícula, nem transcrição. E por que que isso é tão importante de termos em mãos? Responda ou não, tá, querido aluno, querida aluna? Responda ou não. Se você tem uma certidão de que o imóvel que o seu cliente quer que você construa a matrícula, cria a matrícula e coloque o nome dele naquela matrícula, se você tem essa certidão de que esse imóvel não existe matrícula nem transcrição, você vai pensar em resolver o problema do cliente se utilizando de uma adjudicação compulsória? Respondam não, nunca. Vamos lá. O imóvel sem matrícula, o imóvel sem transcrição. É possível corrigir esse grande erro por uma adjudicação compulsória, que hoje pode ser extrajudicial? Ouvi a sua resposta aqui. Não, professor Marcel Rulli, nunca eu vou propor uma adjudicação compulsória judicial ou extrajudicial se o imóvel não possuir matrícula nem transcrição. Então, querido aluno, tudo que envolve imóvel é impossível pensar de não cumprir o primeiro passo e o primeiro documento. Ir até o cartório de registro de imóveis e pegar a certidão do cartório de registro de imóveis, cópia da matrícula atualizada, transcrição atualizada, ou de que aquele imóvel não possui nem matrícula, nem transcrição. Sensacional, professor. Que importância esse primeiro passo? Sim, vou repetir. Vou ser redundante com você, porque eu quero que você saia dessas lições práticas, com isso tatuado, memorizado na sua cabeça. Nunca faça uma regularização de imóveis sem cumprir o método 33. 3 passos, 3 documentos. Fechou? Qual que é o segundo passo? Qual que é o segundo documento, professor Marcel Rulli?
primeiro documento e o primeiro passo está muito tatuado na minha cabeça, cartório de registro de imóveis e certidão de matrícula, transcrição ou de que o imóvel não possui nem matrícula, nem transcrição. Pronto. Querido aluno, imóvel urbano, o segundo passo, ir até o prédio onde mora o município, e esse prédio se chama prefeitura. Então, você vai até o prédio chamado prefeitura, conversar com um ente público interno chamado município e pedir para o município que mora, que vive, que reside num prédio chamado prefeitura e vai dizer assim: município, eu quero as informações cadastrais do imóvel localizado na rua X, número tal, bairro tal. Eu quero saber, tem IPTU vencido? Se sim, está no nome de quem? Há quanto tempo esse IPTU está no nome desse abençoado? Se o IPTU está em dia, quem está em nome de quem? Qual o valor venal? Eu quero, município, uma certidão desse imóvel atestando que o imóvel está em área urbana, que é um imóvel urbano. Então, o segundo passo para imóvel urbano, qual é o segundo passo? Fala prédio da prefeitura. Qual é o segundo passo? Isso, olha só, vocês são muito inteligentes. Eu ouvi vocês falarem assim, professor, é o prédio da prefeitura onde mora, reside, habita o município. É o município que me fornece certidão, porque prefeitura é prédio. Prefeitura não fornece certidão, prefeitura não cobra imposto, prefeitura é prédio. O ente público que lavra certidão, cobra imposto, é o município. Não esqueço mais, professor, obrigado. Eu que fico muito feliz de ser seu professor. Bora. Primeiro passo, cartório de imóveis. Segundo passo, prédio da prefeitura. Primeiro documento, certidão de matrícula, transcrição ou certidão de que o imóvel não possui nem matrícula nem transcrição. Segundo documento, imóvel urbano. Em nome de quem está o imóvel urbano, certidão do município que mora no prédio da prefeitura de que o imóvel é urbano, em nome de quem está o cadastro municipal. Querido aluno, querida aluna, não se preocupe. Muitas vezes, você, cumprindo o primeiro passo e o primeiro documento, você vai descobrir que o imóvel não existe matrícula nem transcrição lá no cartório de imóveis. E muitas vezes, por mais que o imóvel não exista uma matrícula lá no cartório de imóveis, esse imóvel existe um cadastro no prédio da prefeitura perante o município e o cliente vem pagando IPTU há 30 anos. Quer prova melhor de posse do que isso? Caramba, professor, que sensacional. Professor, o imóvel do meu cliente não é urbano. O imóvel do meu cliente é uma chacrinha, um sitinho, é uma fazendinha. E aí, qual que é o segundo passo, professor? Segundo passo, famoso passo INCRA. Site do INCRA. Você vai tentar descobrir se aquele imóvel tem georreferenciamento, se ele tem CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, se ele tem CAR, Cadastro Ambiental Rural, e se ele tem ITR, Imposto Territorial Rural. Esse é o segundo passo para imóvel rural, INCRA. E, de novo, na mesma lógica que nós falamos no prédio da prefeitura aqui. É muito comum o imóvel rural ter certificado de cadastro de imóvel rural, famoso CCIR. É muito comum o imóvel ter o CAR, Cadastro Ambiental Rural, tudo perante o INCRA. É muito comum o cliente estar pagando ITR há muitos anos. Mas essa fazendinha, esse sítiozinho, essa chacrinha, não existe no cartório de imóveis, não possui matrícula. Caramba, professor. Então, o primeiro passo é o cadastro de direito no cartório de registro de imóveis e a matrícula. É o nosso trabalho final, exato. O segundo passo é o cadastro administrativo, que o ente público chamado município e a autarquia pública federal chamada INCRA, o INCRA cuida dos imóveis rurais. O município que mora no prédio da prefeitura cuida dos imóveis urbanos. Que incrível isso, professor. Estou ficando extremamente apaixonado pela regularização de imóveis, porque eu adoro dobrar patrimônio do cliente e ganhar muito dinheiro com isso. É isso daí. É isso, bora. Sangue no olho com a regularização. Cumprido os dois passos primeiros e os dois documentos primeiros que agora a gente já memorizou,
vem o terceiro passo, que é analisar a origem da posse do cliente. Todo cliente tem uma relação do imóvel, uma relação possessória e não detentória de detenção, porque se o cliente mora no imóvel emprestado, ele não tem posse de uso capião. Se o cliente mora no imóvel porque ele é um empregado no imóvel, ele não tem nem posse, ele é mero detentor ou fâmulo da posse. Ele exerce a posse em nome do proprietário. Então, aqui, analisando o terceiro passo, presumindo que ele tenha posse, que ele não seja um detentor, ele não é um caseiro, ele não é um locatário, ele não é um comodatário, ele não está na posse do imóvel, no contato físico do imóvel, porque alguém emprestou, porque ele trabalha no imóvel, ele é um caseiro. Porque isso esqueça a posse, esqueça regularizar esse imóvel no nome desse cliente, se essa é a situação de origem de posse dele. Porque agora, a origem de posse que você consegue regularizar por todos os meios, uso capião, educação compulsória, ação possessória para defender essa posse dele, ação reivindicatória, extinção de condomínio, ação divisória, ação demarcatória, abrir inventário. Sempre a história da origem da posse se dá como: ou ele comprou, contrato de gaveta, aquela posse, ou ele herdou e não fizeram inventário, porque o imóvel, por exemplo, não tinha matrícula, só que finado pai e finada mãe que estão no céu moraram lá 50 anos. E agora ele mora, depois que finado pai e finada mãe foram embora para o céu. Ou ele recebeu em doação aquela tia que não tinha filho nenhum, foi lá de boca, doou para ele está lá morando. A tia foi para o céu também, faleceu. Ou ele invadiu. Professor, como que uma pessoa invade assim? Pode ter... Era um terreno baldio do lado da casa dele. Todo mundo jogava lixo dia e noite ali. Ele estava cansado de fogo e lixo no terreno do lado. Ele um belo dia, ele foi lá e cercou o terreno para que ninguém mais jogasse lixo. Passado um tempo, depois que ele cercou, ele percebeu que ninguém veio. Mas, atrás daquele imóvel, ele foi lá no prédio da prefeitura e descobriu, olha, não tem nem cadastro aqui na prefeitura esse terreno que você está me falando. Aí ele falou, então eu vou cuidar para mim. E com o tempo, essa invasão, que não for clandestina nem violenta, ela se convola numa posse possível de uso capião. No meu exemplo aqui, obviamente. Então vamos sintetizar. Método 33, 3 passos e 3 documentos. Todas as vezes, querida aluna, querido aluno, advogado, advogada, que vocês se depararem com uma regularização de imóveis, é impossível não praticarem esse método, esses 3 passos e esses 3 documentos. Porque depois que nós analisamos os 3 passos e os 3 documentos, é que vamos visualizar como vamos criar a matrícula do imóvel e colocar o nome do cliente. Porque esse é o resultado final da advocacia que mais fatura honorários, porque é a advocacia que dobra patrimônio do cliente e o advogado ganha com base no valor de imóvel. E você conhece imóvel barato no Brasil? Não existe, não é verdade? Então eu espero vocês para a nossa próxima lição prática. Não esqueçam dessa lição de agora, método 33, 3 passos, 3 documentos. Um grande abraço, fiquem com Deus e com licença.